Olá, está no ar o programa Tramitando. Aqui apresentamos para você uma análise dos projetos em tramitação na Câmara e como essas propostas, que ainda aguardam a aprovação dos vereadores, podem impactar a nossa cidade e também a nossa vida. Seja muito bem-vindo. Nós começamos o programa de hoje debatendo sobre um projeto da vereadora Dulce Rita, que busca garantir a quem sofre de gagueira prioridade para atendimentos de fonoaudiólogos na rede pública de saúde. Esse é um distúrbio que afeta pelo menos 5% das crianças brasileiras e que muitas vezes permanece na vida adulta. Dessa forma, o direito à prioridade no atendimento vai permitir que essas pessoas possam ser tratadas o quanto antes, contribuindo com o desenvolvimento social, profissional e com a qualidade de vida. Ao menos 2 milhões de brasileiros têm gagueira crônica, é o que aponta o Instituto Brasileiro de Fluência. O Tiago está dentro desse percentual e ele relata as dificuldades enfrentadas por conta da condição. Existe no mercado de trabalho uma certa discriminação para as pessoas que têm gagueira. Existe gente que não dá credibilidade a uma pessoa com gagueira. Acha que alguns, não são todos, né? Acham que a gente não é capaz de desenvolver algum tipo de atividade por ter esse problema. A gagueira é um distúrbio neurobiológico da fluência da fala, que afeta mulheres e homens da infância até a vida adulta e é caracterizada pela dificuldade de finalizar sons, sílabas e palavras, dificultando a formação de frases e a comunicação de um modo geral. Na tentativa de facilitar a inclusão dessas pessoas no convívio social, a vereadora Dulce Rita, que é autora de um projeto em tramitação na Câmara que autoriza a Prefeitura a estabelecer prioridade no atendimento fonoaudiológico para aqueles que sofrem com a gagueira. Uma pessoa que eu conheço muito que tem um problema aí na fala. E ele mesmo que me procurou e falou assim: Rita, eu tenho esse problema desde da infância. Minha mãe tentou muito tempo na rede pública que eu fizesse um acompanhamento como fonoaudiólogo. Infelizmente não consegui. Até hoje eu estou me tratando para superar disso. Ele mesmo sabe que ele foi fazer pesquisa e falou assim: não, que se eu tivesse tido um acompanhamento, uma assistência da saúde desde a infância, hoje eu já não teria problema mais nenhum. Meu problema estava superado, mas por falta de condições, por falta de uma política pública, é que eu estou ainda sofrendo essas consequências. De acordo com a matéria, a ideia é beneficiar aqueles que procuram ou foram encaminhados aos serviços oferecidos pelas unidades básicas de saúde de São José dos Campos. Se aprovado, o projeto vai assegurar o atendimento imediato assim que for solicitado pelo médico ou outro profissional especializado. E para usufruir da prioridade, será obrigatório apresentar documentos pessoais, laudo médico e encaminhamento ao serviço que será usufruído. Segundo a justificativa do texto, o objetivo é que todas as pessoas com deficiência na fluência da fala consigam um tratamento gratuito, fundamental para garantir a inserção no mercado de trabalho e facilitar o convívio social, que é muito prejudicado para quem sofre com o problema. Só que, para tanto, para o projeto ser aprovado, vamos já chamando a atenção da Secretaria de Saúde, que ela vai ter que contratar mais fonoaudiólogo, que vai ser bom, que não vai mais fonoaudiólogos na rede, não vai ser só para pessoas com gagueira, vai ser para todas as outras pessoas com dificuldade de fala. Então vai ser excelente para todo mundo, que vai trazer um grande benefício, não só no falar, mas também no psicológico dessas crianças, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento escolar. É um benefício imenso. Esta fonoaudióloga afirma que a gagueira carrega traços genéticos e frisa a importância do diagnóstico e tratamento precoces. A gagueira não tem graça, ela tem tratamento, ela tem realmente tratamento.
Tem uma fase na vida da criança que é a partir de 3 anos que ela começa a ter muita aquisição, né? Uma criança de 3 anos adquire de 2 a 3 palavras por dia. Ela está em pleno crescimento, ela está aprendendo a conjugar verbos. Então, esse momento é um momento que algumas crianças acabam apresentando essa disfluência, que a gente nem chama de gagueira, que são essas rupturas da fala por conta de todo esse desenvolvimento. Um dos objetivos maiores do tratamento fonoaudiológico para a gagueira é que ela não evolua, que essa criança não reaja negativamente a essas disfluências, essas repetições, que não evite a comunicação, que essa disfluência seja uma coisa meio do cotidiano dela que não vai interferir na vida social. Verena ainda dá dicas de alguns sinais que, se forem identificados, devem ser levados a um especialista o quanto antes. Se a criança tem repetição, que seria teoricamente o mais leve, né? Repetir, tipo cadeira ou mesa, só que com uma frequência muito intensa, quase todas as palavras, isso já é um fator de preocupação. O segundo é quando a criança começa a ter uma incoordenação com a respiração. Então, ela fala e prende e não consegue sair a fala. Outro é quando começa a movimentação, fechar o olho, mexer o pescocinho. Tem criança que chora e fala que não está conseguindo falar, desiste do que está falando. Então, essas acho que são as principais características de que a pessoa deve procurar uma ajuda. Dulce Rita ainda acredita que este tema precisa entrar na lista de prioridades da saúde e que é preciso incentivar e promover políticas públicas para diminuir o preconceito e ampliar o acolhimento de quem sofre com gagueira. Nem que esse projeto não for aprovado, que se não for, nós estamos botando esse projeto para chamar a atenção da sociedade para esse problema, chamar a atenção do poder público para esse problema, que está na hora de prestar atenção em todos, prestar atenção no cidadão como um todo. Então vamos ver, está com problema de fonoaudiólogo da rede, esse problema, essa falta de fonoaudiólogo dá tanto prejuízo assim, então vamos resolver. Afinal de contas, uma cidade tão rica, né? E lembra do Tiago, que conhecemos no início desta reportagem? Ele acredita que, se o projeto for de fato aprovado, muitas pessoas com dificuldade na fluência da fala poderão superar as dificuldades e ter uma vida como a de qualquer outra pessoa. Eu acho que a importância ela é muito boa e ela é muito grande, porque serve para mais pessoas buscarem a solução ou a redução desse problema. E muita gente não consegue ter acesso a um fonoaudiólogo. E como a gente viu na reportagem, realmente é muito importante oferecer essa garantia a quem sofre de gagueira. Um apoio tanto na busca de superar o problema e ter uma vida digna. Muitas pessoas que sofrem com o transtorno já tiveram as portas fechadas por falta de oportunidades. E no próximo bloco vamos conhecer mais um projeto em tramitação aqui na Câmara. Uma matéria que visa incentivar o afroempreendedorismo em São José. A gente volta já. Estamos de volta com o Tramitando, nosso programa que apresenta para você detalhes dos projetos em tramitação na Câmara de São José. E um desses projetos nós vamos te apresentar agora. Proposta pelo vereador Fabião Zagueiro, segue em tramitação uma matéria que pretende criar em São José dos Campos um programa municipal para incentivar o afroempreendedorismo. O objetivo é fazer com que o poder público promova políticas de inclusão e geração de emprego e renda para as pessoas negras aqui da cidade. Em setembro do ano passado, a Márcia decidiu empreender. Junto com uma sócia, ela toca uma empresa que incentiva o desenvolvimento sustentável. Na prática, ela presta assessoria para outras empresas que queiram se encaixar na proposta da responsabilidade social. A ideia de criar o próprio negócio surgiu após ela enfrentar dificuldades no mercado de trabalho, o que ela acredita que tenha sido por preconceito.
Quando você não vê oportunidade de um emprego formal, alguma coisa, você tem força de vontade para trabalhar, você tem talento, e você não tem nenhuma porta aberta, você não tem uma possibilidade real de concorrer a alguma vaga assim, obviamente você vai se virar para fazer alguma coisa, né? Você vai partir para outras áreas. Isso é fato, principalmente no Brasil e agora mais agravado ainda na pandemia. E para ajudar pessoas como Márcia, tramita na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal São José Afroempreendedor. Pelo projeto, o programa deve desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento dos empreendedores negros de São José, além de promover ações envolvendo grupos de matrizes africanas em diversos segmentos, como arte, cultura, turismo, estética e identidade. Para o vereador Fabião Zagueiro, o objetivo deste projeto é dar mais oportunidade e visibilidade para os empreendedores negros do município. Temos vários empreendedores na cidade que acabam ficando escondidos, né? Então é uma maneira de dar mais visibilidade, aberturas na prefeitura. Alguns já têm um trabalho, né, de empreendedor, mas alguns jovens também que estão começando, na intenção de sempre estar ajudando eles da melhor maneira possível. Então a gente pode usar vários setores, né? Por exemplo, a gente tem a culinária afro, nós temos cabeleireiros que fazem tranças raízes, né? Roupas, né? Voltadas ao público negro. Só que não tem tanta divulgação. Então é isso aí, empreender, mostrar uma maneira de ter um espaço para eles colocarem, né? Para expor os seus produtos. Então vai ser muito importante esse projeto. Para Edna Gomes, chefe de políticas públicas de promoção de igualdade de São José dos Campos, além da visibilidade e da maior divulgação da cultura e do trabalho da comunidade negra, se aprovado, o projeto também vai organizar e orientar os afroempreendedores, desde a concepção da ideia até a execução do negócio criado. Esse programa ele vem organizar essas pessoas, esses cidadãos, homens, mulheres, de diversas faixas etárias, para que eles tenham acesso à informação, à capacitação, de modo que, de fato, eles tornem um empreendedor formalizado, porque nós temos um percentual grande de pessoas negras que dependem desse mercado formal de trabalho, mas que ainda não despertou para essa visão empreendedora, não tem formalização. O projeto de lei prevê ainda a criação de uma rede municipal de micro e pequenos afroempreendedores. A intenção é possibilitar a troca de experiências e intercâmbios para o fortalecimento econômico nesse segmento. Para essa finalidade, o vereador Fabião Zagueiro aponta que a intenção é usar o Centro de Referência da População Negra criado em 2021. Essa é a ideia, né, de usar o espaço lá também do Centro de Referência, mas também a parte de empreendedorismo da prefeitura, né, para estar auxiliando esses jovens, né, que estão começando na carreira de empresário na cidade, mas também os que já têm uma vida formada, né, já com o seu empreendimento. Então a intenção disso tudo é juntar os jovens, né, e as pessoas com experiência para um ajudar o outro no crescimento. Edna Gomes acredita que essa rede de interação entre os afroempreendedores será benéfica, principalmente para quem está abrindo um negócio e precisa de conselhos e orientações para crescer. Com essa comissão trabalhando, nós vamos conseguir também conhecer quem são esses empreendedores e conhecendo, a gente vai ter a possibilidade de pensar e planejar ações que, de fato, venham de encontro com a real necessidade desse grupo. Crescer assim como aconteceu com o Bruno. Sócio fundador de uma empresa que presta serviços para a indústria e comércio, ele deixou um emprego de 13 anos em uma multinacional para empreender do zero. Hoje, com 18 funcionários e contratos em diversas cidades de São Paulo e Minas Gerais, Bruno quer ajudar novos empreendedores a prosperarem como ele. Que a partir do momento que eu começo a ter pessoas iguais a mim prosperando, eu vou continuar prosperando. Isso se torna uma corrente positiva. Então, ou seja, a gente começa a criar uma rede de apoio onde hoje eu posso estar, talvez, ajudando alguém, através da minha experiência, através do meu conhecimento, do meu histórico. Amanhã essa pessoa prospera,
e eu vou precisar de ajuda. Eu acho que a gente está precisando disso. Pegar as pessoas que têm um baita de um potencial, que têm uma grande capacidade e dar condições, ferramentas para ela, para que ela possa crescer e gerar valor dentro da nossa cidade. Toda oportunidade é importante e que a matéria, além da geração de emprego e renda, também possa ajudar na conscientização sobre justiça racial e sobre o fim do preconceito. E daqui a pouco a gente volta para te apresentar um projeto que visa criar um censo animal em São José, para catalogar, contabilizar e identificar os animais domésticos aqui da cidade. É no próximo bloco. E estamos de volta com o Tramitando. E olha só, cada vez mais os animais de estimação têm conquistado espaço na nossa vida, né? Com o aumento nas adoções e na busca pela companhia de um animal em casa, uma alternativa para propor políticas públicas efetivas está em um projeto de lei do vereador Fernando Petit, que tem como objetivo criar um censo animal aqui na cidade. A ideia é catalogar cães e gatos para garantir um controle da população de animais domésticos e adotar medidas focadas na saúde e bem-estar desses bichinhos. Os animais domésticos estão superando os bebês em casa. É isso mesmo. De acordo com o levantamento do IBGE, o número de pets ultrapassa a taxa de natalidade no Brasil. Considerando os impactos desse grande número de animais nos lares brasileiros, o vereador Fernando Petit lançou um projeto de lei que cria o Censo Municipal de Animais Domésticos para identificar o número e a localização dos pets da cidade, seja em território urbano ou rural. Você fazendo o censo animal, você tem um número real de animais domésticos em São José dos Campos. E aí a visualização para você, para a administração pública e até a própria Câmara Municipal em criações de leis, fica muito mais fácil. Posteriormente à realização do censo, a administração pública, né, fica com uma maior responsabilidade de controlar toda essa realidade. Você tem tudo para controlar mais o nascimento de animais. Em algumas pets, você já compra animais castrados, né? A pessoa leva o animal para casa, se já não tem aquele direito de ser um criador, porque ele tem o controle de natalidade ali já controlado. E com o censo, você pode posteriormente criar uma lei que também proíba, né? Faça com que as pets só vendam animais castrados já. E aí o que acontece? Quando alguém quer ser criador, ele tem que fazer um registro, você sabe como seguir, ele tem normas e leis a serem seguidas. O projeto de lei prevê visitas domiciliares e o preenchimento de um questionário que vai identificar alguns fatores, como número de animais domésticos na residência, a condição reprodutiva, isto é, se estão castrados ou não, assim como o tipo de alimentação fornecida e o tipo de abrigo desses animais. Para fortalecer e viabilizar a execução do censo, o vereador Fernando Petit destaca que a proposta também autoriza a criação de parcerias entre o município e universidades, ONGs ou protetores de animais, ampliando as políticas públicas sobre o tema. Com o censo na rua, consequentemente, você já leva uma educação ao cidadão. O cidadão vai começar a ver que a prefeitura, que já se preocupa com o bem-estar animal, com algumas ações que são realizadas pela Prefeitura de São José dos Campos, começa a se preocupar um pouco mais. Com o censo, a pessoa vai ver, ele está lá com o seu animal registrado, ele já pode até ter sido castrado pela prefeitura, ele é microchipado, então você começa a construir uma realidade de enxergar uma possibilidade de fazer políticas públicas que hoje você não tem essa visão. Por mais que nós atuamos, conversamos com veterinários, com protetores, já temos um bom caminho do bem-estar animal, conhecimento, estudamos uma política pública em torno de uma realidade do número de animais em São José dos Campos, que o censo traria isso, transforma totalmente essa realidade. A Benedita é vice-presidente do Conselho em Defesa do Bem-Estar Animal de São José e complementa que o projeto de lei pode contribuir com o trabalho de ONGs que cuidam e apoiam essa causa do município.
Esse projeto, ele vem de encontro com tudo que nós está precisando, principalmente aí na questão de políticas públicas, né? Porque a gente vai ter assim uma totalização, né, dos locais onde a gente vai ter mais animais que está precisando, principalmente assim nessas zonas mais distantes, né, das nossas cidades, né? E tendo já o censo, a gente vai estar assim dentro de um propósito onde a gente vai trabalhar melhor, né, verdade? E aí vindo aí também com essas políticas públicas, a gente vai ter mais recursos também dentro do censo, né, para que a gente possa estar abrangendo as regiões mais afastadas, onde tem animais que mais precisam. Ainda segundo o projeto em tramitação, o censo animal ficará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, que deverá realizar visitas às casas a cada 2 anos. Outro ponto destacado pelo vereador é que o mapeamento terá um impacto muito importante nesse período pós-pandemia, em que muitos animais foram abandonados. O abandono cresceu muito e aí a gente acredita um pouco no fato da crise financeira de muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam emprego e também, já que foi um momento de adquirir muitos animais, né? Pelos caminhos que a gente já comentou, as pessoas realmente não tinham o hábito de ser criador, né, de cuidar e logo abandonou esse animal. Então, a gente volta um pouco para a importância de criar políticas públicas e também trabalhar na educação, né? A educação é fundamental para que o cidadão que adote esse animal ou compre o animal, ele tem que ter consciência que é uma responsabilidade que ele trouxe para toda a vida. E o abandono de animais domésticos também pode influenciar na nossa qualidade de vida, uma vez que sem os cuidados necessários, estes animais tornam-se transmissores de diversas doenças. Para a veterinária doutora Daniana Pinotti, se aprovado, o projeto de lei vai contribuir com a saúde pública do município, uma vez que o censo pode mapear locais com maior incidência de animais abandonados e, com isso, ajudar os órgãos responsáveis a tomarem as medidas necessárias. Uma vez que a gente tem a zoonose como uma realidade, né, entre o homem e o animal, quanto mais animais a gente tem sem controle, né, sem dados, soltos à mercê dessas infecções, né, no meio ambiente, maior é o risco para o próprio ser humano. Então, não tem dúvidas de que é um projeto, é uma intenção aí que vai trazer benefícios para ambos, né, para os animais e para o ser humano. E o vereador Fernando Petit ainda analisa que o projeto de lei será mais um ponto de destaque para a cidade, garantindo um planejamento efetivo das políticas públicas na área e promovendo os direitos dos animais domésticos. Sempre que você aprova uma lei relacionada ao bem-estar animal, você alerta muitos munícipes que aquele assunto é importante. Então, algumas pessoas que já não tinham uma educação adequada em relação aos animais, eles começam a pensar de um outro modo. Quando você vê a importância do censo, São José dos Campos historicamente já fez censo das pessoas com deficiência, com isso posteriormente foi feito políticas públicas para essas pessoas, e por que não fazer dos animais? Como você falou, na pandemia, né, cresceu o número de adoção e até de compra de animais, ao mesmo tempo o abandono por causa da crise, né? E você tem que ver que é um público cada vez mais crescente. Então, é algo que a gente precisa focar, porque se você tiver uma estrutura adequada, e isso é um compromisso da administração pública, você vai ter cada dia menos imagens de animais abandonados em São José dos Campos. Muito importante esse controle, até porque a gente sabe que a questão animal afeta também a saúde pública do município. Um animal que não foi vacinado pode transmitir doenças, além de outros problemas, e isso a gente não quer, né? E só ressaltar aqui que, independente do animal, é nosso dever cuidar e ter responsabilidades ao ter um cachorro ou gato em casa. Maltratar jamais. E nós ficamos por aqui com o Tramitando dessa semana, este espaço dedicado para te apresentar os projetos em debate na Câmara e como essas propostas vão influenciar o nosso dia a dia. Continue acompanhando o nosso programa, que vai ao ar todas as terças, a partir das 3h30 da tarde, com reprises na quinta, no mesmo horário. O Tramitando também fica disponível em nosso canal do YouTube, então é só acessar a página Câmara SJC e lá, além do Tramitando, você confere toda a nossa programação, pautada no interesse público e no foco do trabalho dos vereadores. Então é isso, a gente volta a se encontrar em breve. Um abraço!